verdade, o vídeo de hoje não é um vídeo, ele está mais para uma mini aula. Eu quero te ensinar uma técnica da programação neurolinguística, que é uma habilidade que você já tem, que você já faz isso naturalmente, mas quando a gente começa a usar dessa habilidade de forma consciente, muda completamente o jogo. Vocês vão conseguir ficar mais motivado para praticar exercício, mais concentrado para estudar, mais tranquilo quando estiver ficando nervoso. E é uma técnica muito simples. Eu preparei uma apresentação só para dar essa aula para vocês. Então eu vou te pedir uma coisa só. Curte aqui embaixo, comenta, manda para outras pessoas. Essa é uma forma do YouTube saber que esse conteúdo é um conteúdo legal, que vale a pena ser compartilhado. Eu tenho certeza que essa técnica vai ajudar muito se vocês decidirem aplicar ela daqui para frente. Beleza? Então vamos lá para a aula. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. A técnica que eu quero ensinar para vocês é a técnica de ancoragem. Na PNL, a ancoragem, ou âncora, ela é entendida como um estímulo externo, e aí vocês vão entender que tipo de estímulo é esse, que provoca um estímulo interno, que faz a gente acessar um determinado estado. E esses dois conceitos vão ficar muito claros até o final da aula. Como eu falei, às vezes na PNL é muito mais difícil explicar do que a gente mostrar. Então por isso eu vou trazer alguns exemplos de âncoras, e eu quero que vocês já tentem lembrar ou pensar em quais são âncoras que já existem em você, porque pode ter certeza que existem várias. Então a primeira é um prato de comida. Imagina que você foi no seu vizinho, foi na casa da sua avó, e ela fez aquela lasanha, aquela feijoada, que só de sentir o cheiro, você lembra na hora, talvez, da sua infância, talvez de um prato que você comeu na casa de alguém que foi a melhor comida da sua vida. Então, o simples cheiro da comida tem o poder de te lembrar, de fazer reviver esses momentos. Então, é uma âncora. Segundo exemplo, um brinquedo. Eu estava ajudando minha mãe esses dias aqui em casa, a gente achou alguns brinquedos para organizar e vários deles eu usei muito quando eu era criança. Quando eu peguei para guardar, automaticamente eu lembrei, eu revivi aqueles momentos, então também funciona como âncora. Pode ser uma música. Sabe quando você está em casa, não está relaxado, não está fazendo nada, coloca o play no Spotify e começa a tocar uma música que foi aquele show sensacional, melhor da sua vida, você estava com seus amigos na virada do ano e você automaticamente lembra e revive aquele momento. Então essa música também é uma âncora. Para o próximo exemplo, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Você está no trânsito, está lá dirigindo o carro, pode ser um carro de um amigo se você não tiver, e aí está tudo parado e você escuta o seguinte som. Imagina você escutando essa ambulância quando está dentro do carro, tudo parado. Automaticamente a gente entra no estado mais de alerta e busca alguma opção para desviar para a ambulância passar, não é? Então, o estímulo externo, que foi esse som, fez com que a gente entrasse nesse estado de alerta e automaticamente mudasse o nosso comportamento. Então, é uma âncora. E um exemplo também, o último, é um determinado lugar ou uma imagem desse lugar. Eu coloquei a imagem da fazenda, de uma roça, porque eu ia para uma fazenda quando eu era criança. E só de ver uma foto de lá, eu automaticamente lembro de tudo que eu passei. Então, o estímulo visual também é uma âncora. Então, vamos entender os tipos de estímulos que podem existir, ou gatilhos. Pode ser visual, como eu falei, o lugar, pode ser uma pessoa. Sabe quando você chega no trabalho e fala assim, nossa, só de ver esse cara, já estou estressado. Esse tipo de fala caracteriza muito provavelmente uma âncora só de ver essa pessoa. Talvez você esteve nervoso e essa pessoa apareceu e você associou esse estado com essa pessoa. Então pode ser uma âncora visual, auditiva, a gente deu o exemplo da ambulância, da música. Pode ser sinestésica, o toque de uma pessoa, o gosto de uma comida, o cheiro. Todos esses estímulos podem te lembrar, te fazer reviver determinados momentos. Então a gente entendeu o gatilho, o que dispara essa âncora. Vamos entender agora o outro lado, que é o estado interno. O estado interno pode ser entendido como esses momentos que a gente passa ao longo do nosso dia. Imagina um estado de tranquilidade, depois de nervosismo, depois de motivação. Você pode começar o dia tranquilo, aí depois você vai ter uma apresentação importante no trabalho. Você começa a ficar mais nervoso, mas aí no meio da apresentação você já está mais tranquilo, começa a ficar motivado a fazer o seu melhor lá. Então a gente oscila nesses estados a todo momento e ao longo do nosso dia. As âncoras geralmente elas acontecem no ápice, no pico desses estados internos. Então quando você está lá muito motivado, e talvez já viu atleta quando vai correr, geralmente eles pulam de um jeito diferente, ou então bate no peito, nadador. Aquele estado, quando ele bate no peito, ele está acessando talvez um estado que é um recurso para ele, que vai ajudar na prova. É quase que fosse um doping natural, literalmente. Os atletas usam e abusam das âncoras e mudar o seu estado interno, sua fisiologia para performar melhor. Então, se o atleta usa, por que vocês não estão usando? E é isso que eu quero ensinar aqui. Para ficar mais claro esse aspecto do estado interno, vamos ver algumas imagens. Talvez um estado de comemoração, os punhos fechados, cabeça para o alto, sorriso aberto.
Percebe que a característica é totalmente diferente de uma pessoa mais comunicativa, que está ali mais retraída, está mais relaxada, o gesto é diferente. Então, as características físicas mesmo, externas, já são diferentes e as internas ainda mais. Então, cada um desses estados tem todas essas características que vai definir e marcar um determinado momento que você esteve nela. Agora eu quero ensinar para vocês em 4 passos rapidinho como que você pode criar uma âncora agora na sua casa, sentado na sua cadeira, e você pode usar essa mesma âncora nas mais diversas situações daqui para frente, beleza? Então vamos lá, criando a sua âncora. Primeiro passo, definir o objetivo. Como assim, Matheus? Para que você quer criar essa âncora? Onde que você vai usar? Ah, eu quero uma âncora para ficar mais focado no meu estudo. Eu quero uma âncora para ficar mais comunicativo no trabalho. Eu quero uma âncora para estar mais motivado de manhã para treinar. Todos esses são alguns objetivos. Tem uma série de critérios na PNL para definir um bom objetivo, mas eu não vou entrar no mérito porque senão daria uma outra aula e eu vou realmente gravar um outro vídeo para isso. Mas tenta definir um objetivo mais claro possível, onde que você vai aplicar essa nova habilidade, essa nova técnica. Segundo passo, definir o gatilho, o que vai disparar essa âncora. E aí, um ponto de atenção, é só para definir, eu não quero que vocês ativem esse gatilho. Como a gente falou que existe o gatilho visual, auditivo e sinestésico, para você fazer sozinho é mais difícil fazer um gatilho visual e auditivo, porque para você controlar o som enquanto você acessa o estado, é mais complicado. Eu recomendo que vocês comecem pelo gatilho sinestésico. Pode ser apertar a ponta do dedo, apertar a ponta da orelha, apertar o cotovelo. Procure um estímulo que você geralmente não faz, que é uma coisa mais única. Porque se for um aperto de mão, por exemplo, que é uma coisa que você faz a todo momento, quando você está triste, feliz, motivado, qualquer estado você basicamente consegue apertar a mão de uma pessoa sem problemas, esse gatilho, esse estímulo, ele não se associa a um determinado estado, porque você faz ele a todo momento. Então faça algum estímulo único. Apertar a ponta do dedo geralmente é algo que a gente não faz, então pode ser uma opção. Mas defina o dedo sem apertar, beleza? Terceiro passo, estado interno. Qual que é o estado que você quer associar a esse estímulo? Então, vamos dar aqui o exemplo da motivação. Lembra que eu falei que ela começa menos intensa, fica mais intensa e depois diminui? A âncora ela tem que ser estabelecida no ápice. Como que você vai acessar esse estado? É muito simples. Eu quero que você feche o olho aí agora. No meu caso, eu pratiquei atletismo, então eu vou imaginar uma prova, pode ser algum momento que você esteve nesse estado, eu vou imaginar minha prova de atletismo, eu estava andando para a pista, como é que eu estava respirando, a minha postura, e aí você pode colocar todos esses elementos, e aí eu quero que você entre na cena, reviva como se fosse você, se preparando ali para a prova. Quando eu estiver no ápice dessa experiência, com clareza de detalhes, vivendo aquele momento, aí você vai disparar a âncora, pode ser apertar o dedo, simples assim. Quando você disparar essa âncora, segura aí por 4 segundos, enquanto você visualiza e revive esse momento. Quando você soltar, é o 4º passo, é a quebra de estado. O que é essa quebra de estado? É basicamente você fazer alguma coisa para tirar, se sair dessa memória, sair desse estado. Pode ser olhar o relógio, mandar uma mensagem no WhatsApp, chamar alguém, só para você dar um estímulo diferente para sair desse estado, para quebrar a conexão. Porque a âncora, ela tem que ficar muito bem definida com um determinado estado específico. Se você continuar nessa visualização depois de soltar o seu dedo, pode ser que um outro estímulo fique também associado a essa âncora. Recapitulando, defina o objetivo com clareza, qual que é o gatilho, mas sem apertar esse gatilho, qual que é o estado interno que você quer associar e quebra esse estado. E aí, pronto, já está criada a sua âncora. Você basicamente amanhã, quando você quiser ficar motivado, você aperta essa ponta do dedo, pode parecer maluquice, mas testa porque funciona e vocês já fazem isso. Quando alguém, num velório, por exemplo, coloca a mão no ombro da pessoa que está muito triste ali, em outro momento, essa pessoa, talvez 1, 2 semanas depois, alguém vai conversar com ela e coloca a mão e ela fica mais triste, sem saber por quê, esse simples estímulo ele foi criado como uma âncora e talvez de forma inconsciente, e essa pessoa pode ser afetada sem saber. Então, crie a âncora agora de forma consciente para vocês usarem. Usem e abusem nos mais diversos contextos, que eu tenho certeza que vai ajudar demais. Então, se esse conteúdo te ajudou, se aprendeu alguma coisa diferente, curte aqui embaixo, compartilha, porque me ajuda demais e ajuda a própria plataforma aqui do YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas, para que elas também possam aprender essa técnica e aplicar. Bom, semana que vem tem mais. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Grande abraço!